Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui das licitações, dos contratos, da lei das estatais. Nas aulas anteriores a gente pôde trabalhar o grande conteúdo, a grande vantagem da lei das estatais no aspecto das licitações e dos contratos, que nos mostra uma nova visão de contratação, uma nova visão de disputa licitatória. Em especial, na aula anterior, você pode estudar comigo já como funciona a licitação da lei das estatais, ou seja, o que a Lei 13.303 quer que a empresa pública e sociedade econômica mista licite. Já pode ver comigo que a licitação é única, né? Nós temos a licitação, não temos uma concorrência, tomada de preço, nem convite. Entretanto, é importante lembrar que essa licitação única, ela vai sempre estar conjugada, sempre vai poder ser realizado o pregão. Porque o pregão, como nós visualizamos na lei, a lei quer o uso preferencial. Então, o regulamento da empresa pública e da sociedade econômica mista vai ser o instrumento adequado para definir o que vai ser delimitado pela licitação da Lei 13.303 ou, em especial, o pregão 10.520, que é esse o conteúdo que nós encontramos na legislação. Perfeito? Beleza. Então, na lei das estatais nós temos o seguinte: como a licitação é única, a visão é trazer celeridade. A visão é trazer um dinamismo de disputa para obter sempre a melhor proposta. Portanto, nas fases, lá do artigo 51 da lei das estatais, nós encontramos classicamente a ideia de que a licitação é eletrônica e tem aquela inversão de fase normal. Ou seja, primeiro tem a disputa para depois a análise da habilitação. No momento da disputa, chega o momento do julgamento e que vai se julgar a proposta, ou seja, a disputa em si de preço, de acordo com aqueles modos de disputa que nós já trabalhamos e com os critérios de julgamento tradicionais da lei. Bom, feito isso, pode ocorrer uma situação dentro desta etapa do julgamento, que é uma subetapa que a lei traz, que é o chamado empate. Como é que fica o empate, então, de acordo com o artigo 55? O empate lá do artigo 55 traz para nós o quê? Traz um conteúdo jurídico tradicional e uma inovação. Primeiro, que o empate do 55 não exclui aquela preferência das pequenas empresas. Não esqueçam que a lei complementar vai continuar sendo usada normalmente. O importante desse conteúdo é que o empate, seguindo a ordem do 55, além da obtenção de uma disputa final entre licitantes empatados, diferentes daqueles das pequenas empresas, poderão apresentar uma proposta fechada. Então, um primeiro critério de desempate é a apresentação de proposta fechada, sempre em ato contínuo ao julgamento, que é o que diz o inciso 1º. Então, isso é tradicional, um entendimento mais clássico no ambiente, muito parecido com o RDC, uma nova chance, uma nova tentativa de desempate, porque as propostas foram apresentadas e há um empate de verdade, não é um empate ficto da lei complementar 123. Continuando, o próprio inciso 2 traz o 55 uma inovação, que é um critério, o melhor critério no caso de desempate, se aquela empresa licitante que está empatada já fez um contrato com a administração, é o chamado critério de eficiência, desempenho contratual prévio dos licitantes. Para isso existir, dois regulamentos básicos tem que ter. Primeiro, o regulamento da empresa pública tem que prever isso. E segundo, tem que existir um ato normativo interno que garanta como será os procedimentos objetivos para esse assunto. Ou seja, quais são os critérios que vão definir quem ganha mais ponto e quem ganha menos ponto no assunto aqui de desempenho contratual prévio. Bom, a terceira hipótese são o protecionismo dos produtos nacionais já existentes na lei 8248, isso não mudou, a lei 13.303 trouxe isso para dar mais força ao critério nacional do protecionismo para aqueles objetos ali descritos. E o último, classicamente, é o sorteio, em especial um sorteio que vai ser também definido no edital, previsto no regulamento, alguns procedimentos de sorteio. Chamo sua atenção que os regulamentos internos de cada empresa pública, a sociedade econômica mista ou aglomerado das empresas vão delimitar aí os instrumentos procedimentais de cada etapa desta licitação. A lei é bastante genérica, mas o princípio tradicional da obtenção da melhor proposta, da vantagem competitiva, da padronização, das regras da diretriz da vantagem econômica, como vimos anteriormente, devem permanecer. Ou seja, a administração vai sempre lutar
para manter uma licitação viva, consagrar a melhor proposta no contexto dos seus critérios de julgamento e sempre com a vantagem competitiva. Essa é a ideia da licitação da lei das estatais. Passada a fase do empate, o artigo 56 traz para a gente uma outra inovação. Olha que ideia é essa? Na Lei 866, depois que tem o julgamento, a diligência continua sendo possível desde que não tenha juntado de documento novo. O documento novo é aquilo que não está no processo. Não é sempre a diligência, é uma situação para tirar uma dúvida, tirar uma omissão, sanar algum tipo de dúvida relativo da comissão de licitação naquela fase ali do julgamento da proposta de preço. Esse diligenciamento hoje também é positivado na lei das estatais através de um procedimento, que ele chama de verificação de efetividade da proposta. O diligenciamento também está aí dentro. Isso não significa que não existe mais. Obviamente vai continuar existindo. E ele está na lei. O que eu quero te mostrar é o 56, que trata da verificação da efetividade, é justamente a análise da proposta da sua execuibilidade. Tem a mesma lógica do artigo 48.866, ou seja, aqueles padrões tradicionais que o TCU já garantiu sobre os critérios de execuibilidade, não desclassificar uma proposta com erros não substanciais, erro de preenchimento de planilha, possibilidade de alteração da planilha para consertar a planilha e fazer com que a licitação continue. Essa lógica permanece. Ele chama de verificação de efetividade, que na verdade não é muito similar aos critérios de execuibilidade, tanto que o 56 traz situações, demonstra situações que o regulamento e o seu edital vai poder explanar com caráter mais competitivo critérios objetivos de verificação da efetividade. As premissas tradicionais continuam, por exemplo, o jogo de planilha é proibido por óbvio, seja qualquer tipo de modo de disputa ou critério de julgamento, porque lá no RDC o TCU também consagrou, inclusive nas empreitadas integrais, que as propostas dos preços, dos custos unitários, do BDI e dos demais indiretos devem estar todos lançados de acordo com os critérios do edital. Então, mesmo na empreitada, mesmo no taniqui do RDC, o TCU já se posicionou com a estimativa obrigatória do custo unitário. Então, traduzindo, não tem como inventar muito aqui. A ideia do preenchimento das planilhas, da análise das planilhas e do julgamento da proposta sempre vai ser veiculada nesse conteúdo, trazendo assim a mesma lógica da execuibilidade. Bom, não temos aqueles limites de percentuais da lei, vai ficar a critério do objeto e do edital. Se por acaso o regulamento fizer a previsão, maravilha, se não, vai no edital. Atos internos da administração também podem fazer um complemento ao regulamento. Mas pela lógica administrativa, se eu tenho uma lei, se eu tenho regulamento, quanto menos instrumentos normativos extras existirem, melhor. Fica a dica então que esse procedimento da verificação da efetividade é muito importante, é justamente para observar a legalidade das propostas, a adequação com o edital, a possibilidade da tecnicidade do objeto ser cumprido pela parte que está fazendo a licitação, que está ali ofertando uma proposta, e justamente aquela diretriz da obtenção da maior vantajosidade para a administração, seja ela bem observada nesse contexto. Eu vou destacar o conteúdo que a lei diz que a desconformidade, a desclassificação de um licitante, de um proponente nesta licitação, em razão do preço, ela é a última possibilidade. A lei quer que a disputa sempre continue. Então, este momento da efetividade, com toda a cautela e com toda a dedicação, ficará nas mãos da própria equipe de apoio, da comissão de licitação e do edital, que vai ter que trazer alguns mecanismos objetivos para isso. Seja como for, eu vejo um cenário muito positivo nas disputas, sempre com muita transparência e muita objetividade. Bom, ultrapassada essa etapa, já passou o empate, já verificou a efetividade das propostas, temos lá o vencedor, temos lá aquele com a melhor proposta. E aí a lei quer, a partir do artigo 58, a regra da habilitação, que esta licitação tem habilitação. E a habilitação ela se dá apenas num contexto da habilitação jurídica, em especial, qualificação técnica, capacidade econômica financeira
e uma possibilidade de um adiantamento, que era aquela situação de leilão, né? Que era da 8666, que no caso aqui é de alienação. Quero destacar a você o seguinte: a regularidade fiscal não está prevista na lei, mas a Constituição obriga que a administração não pode fazer contratos, celebrar contratos com outras empresas que possuem débitos relativos a fundo de garantia, à Previdência Social e, no final das contas, a CND, no ambiente da dívida da União. Então, amarrado à Constituição, isso traz a nós a obrigatoriedade de que o edital, independente da lei e do regulamento, garantam a exigência, pelo menos, da regularidade fiscal que consagra do ambiente da CND e do Fundo de Garantia. Vários regulamentos aí de outras estatais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Eletrobras e outros estaduais, BNDES, replicam o que está na lei. Seja como for, os regulamentos poderão, assim, possibilita, né, o regulamento vai possibilitar literalmente que você exija outras regras de habilitação. Acredito que a regularidade fiscal da Constituição não tem como fugir, porque não está na lei, mas está na Constituição. As outras regularidades, em especial a trabalhista, em especial as inscrições estaduais, municipais, todo esse conteúdo local, tudo que está na 8666, de outras exigências que não estão nessa lei, não está vinculado a esse regulamento. Ou seja, a lei que traz o regulamento de licitações de contratos, que quer o regulamento, que a empresa pública tem regulamento interno, não traz esse parâmetro. Então, na minha concepção do direito administrativo, pelo menos a regularidade fiscal federal tem que ser mantida. As demais é de acordo com caso a caso. Portanto, é uma inovação, traz aí uma libertação, uma facilitação nas contratações, porque o objetivo não é fiscalizar trabalhar para o fisco, como todo mundo já cansa de falar do 8666, e sim obter a melhor proposta de um proponente honesto, que não tenha dívidas relativas à administração, mas que isso não se torne um empecilho para a sua contratação. Então, cuidado com isso, fica a dica que o regulamento pode trazer algumas inovações de cada estatal. Seja como for, a lei não exige. No ambiente da qualificação técnica, vamos manter todos os padrões da 8666. A lei também não traz um regulamento, não traz nada de novidade. Então, o edital vai delimitar a capacidade operacional, a capacidade profissional, mantendo os mesmos padrões lá da 8666. Essa é a grande dica para manter a ideia da qualificação técnica. Bom, no ambiente da habilitação, é óbvio que aquele que ganhou o lance, a proposta, que se está com a proposta ok, vai ser analisada apenas a habilitação dela. Se a habilitação não estiver ok, vai chamar o próximo caso ágil. Esse é o conteúdo específico dessa lei. Portanto, a habilitação é a ação do vencedor. E se a habilitação não estiver ok, ele chama o próximo, mantendo o padrão da vantagem competitiva. Na habilitação, então, quem ficou de fora não vai poder recorrer, porque o recurso é no momento próprio. Como eu falei, esta licitação tem apenas um recurso. Bom, ultrapassada então a fase de habilitação, nós temos, nesse momento da lei das estatais, que era o seguinte: depois que se habilita, depois que nós temos ali a declaração do vencedor pela cessão dos lances, no caso da proposta ofertada, aí aparece o recurso. Ultrapassada a habilitação, momento do recurso. Temos um recurso, prazo regra 5 dias úteis após a intimação. Vamos adotar todos os procedimentos devido ao processo legal da Lei 97/499, então a tramitação é muito similar ao que já existe hoje. Ultrapassada a fase de recurso, quem pode recorrer? Obviamente quem tem interesse recursal. Só tem este recurso. E mantendo o mesmo padrão do recurso hierárquico próprio, onde aquela autoridade vai receber o recurso, vai encaminhar para a autoridade competente de cada lugar para fazer análise e julgar o recurso. Feito isso, o RDC é muito similar, está lá no RDC, na lei do RDC, no artigo 2751, de 45, melhor dizendo, tem um procedimento do recurso lá. Esta lei basicamente copiou a regra de lá. Ultrapassada a fase de recurso, vai para a homologação. Então, a tal adjudicação não aparece com muita força, mas o regulamento pode prever, porque a homologação prevista logo em seguida no procedimento é justamente o quê? Demonstrar que a autoridade superior vai homologar o certame. Se vai homologar o certame, que é a fase de encerramento,
A homologação é a chancela, a concordância da autoridade daquele lugar relativa àquele procedimento realizado. Por óbvio, a adjudicação vai ocorrer. Não há problema adjudicação primeiro, homologação ou vice-versa. A regra, por óbvio, é que antes da homologação temos a adjudicação, ou seja, a comissão dessa licitação vai adjudicar o objeto normalmente àquele vencedor habilitado, ultrapassada a fase de recurso. Depois dessa adjudicação, tem a homologação, que é justamente a etapa que a lei quer dar mais ênfase, porque é o encerramento da disputa. Beleza? Feito isso, você tem uma noção básica de que a licitação é única, sem modelagem de valores, sem modelagem de restrições no sentido de objetos, e por si só, esta licitação ao final, quem vai homologar também tem que observar se há vício da licitação. Então vou te lembrar do artigo 61. O 61, que trabalha com a convalidação, é algo que eu gosto muito nesta lei, porque ela trouxe uma inovação, não, ela trouxe uma posição. A posição que o legislador quer que você da área de licitações continue mantendo a licitação viva. Vícios que podem ter um caráter sanável, tanto porque o regulamento seu prevê, ou o próprio edital, ou a jurisprudência, garanta que essa licitação continue, não seja anulada, porque a regra é convalidar. O artigo 61 diz no final que a convalidação é uma regra, salvo quando for viável a convalidação, a anulação existe, salvo quando for viável a convalidação do ato ou de todo o procedimento viciado. Então, a ideia dos vícios sanáveis é altamente relevante, porque cada licitação é um processo vivo. Então, vícios sanáveis formais, vícios sanáveis de erros materiais na própria vontade da administração do seu edital, podem garantir uma convalidação. Convalidar é retirar o vício e manter o procedimento vivo. Convalidar é retirar o vício de um ato, de uma etapa e continuar consertando. A convalidação, não se esqueça, é a regra. A ideia é sempre, ao máximo, aproveitar a licitação, obviamente com legalidade. Sem pedalada, sem tropeço, sem ultrapassar a etapa, sempre observando o devido processo legal, que é uma lógica coerente do procedimento. Feito isso, o próprio Tribunal de Contas já trabalha com a ideia de a convalidação, tanto que a diligência que existe na Lei 8.666, que também não é proibida aqui, é justamente fazer com que os vícios, omissões, inconsistências, melhor dizendo, e dúvidas, através de alguma omissão de informação, seja sanada, sem a anexação de DOC novo, que não foi pertencente àquela licitação, e continue a licitação para garantir a competitividade. Beleza? Bom, então de forma tradicional, depois disso, eu queria destacar que a própria sociedade pode fiscalizar a ideia da impugnação do edital. No final desta lei, nesse conteúdo, nós temos observância mantendo a posição que a lei quer. A impugnação do edital continua valendo no prazo de 5 dias, onde a sociedade pode fiscalizar o edital e o contrato. A ideia desta licitação é parecida com a RDC. A licitação tem orçamento sigiloso, como regra, você já viu comigo, mas os órgãos de controle e demais entidades de fiscalização da administração são obrigadas a manter aquela orçamentação, por exemplo, no sigilo, mas eles têm total acesso a esse conteúdo. Continua valendo a liberação disso nesse sentido. A sociedade pode fiscalizar no sentido de que ela tem a possibilidade de impugnar o edital no prazo de 5 dias, como diz a própria lei. O edital de licitação pode ser impugnado por qualquer cidadão, devendo protocolar o pedido em até 5 dias, antes da data fixada para a ocorrência do certame. A ocorrência do certame, neste caso, é a sessão, É a data da disputa, da sessão das propostas, de acordo com o modo de disputa fechado, aberto, como estudamos na aula anterior. Bom, de forma bem objetiva, simples e direta, nós temos que a lei das estatais, que trabalha com esse tipo de licitação, traz uma novidade, traz a celeridade, traz o chamado recurso único, traz o orçamento sigiloso, mas sempre vai garantir a diretriz da vantagem competitiva. É isso aí. Na próxima aula a gente continua com mais regime de licitações e contratos da lei das estatais. Até já!